Ok, houve as personalidades agora com os agradecimentos aqui ao Hotel Vila Real em Guaratuba e hoje com uma personalidade, Eros Fanini, construtor, empresário e uma grande personalidade aqui na região. Senhores, obrigado por ter vindo ao meu programa. Obrigado, o prazer é meu. Quem não conhece Eros Fanini? Quem é Eros Fanini? Eu estou trabalhando em Guaratuba desde 1990, 89. A minha formação é de jornalista, né, com especialização em comunicação e cultura, com pós-graduação, né? Mas eu trabalho no ramo imobiliário desde 1989, 90, como eu falei. Mas eu acabei vindo para esse ramo, né, o ramo imobiliário, por tradição, pela história familiar mesmo, que foi mais forte, né? Eu sempre gostei muito da comunicação em si, né? Mas antes de eu fazer isso, eu já estava trabalhando junto com o meu pai, que é construtor na cidade aqui desde 1974, a gente é de Curitiba, né? O pai é de Paranaguá, nascido na colônia Maria Luísa, ali dos italianos da Alexandra Matinhos, mas registrado em Paranaguá, mas viveu sempre em Curitiba, eu também, né? Mas desde 74 ele constrói aqui, então eu tenho minha infância subindo o prédio com ele. A gente ia, né? Estamos aqui em Guaratuba desde 76, 77, 80, depois da década de 90. Depois de 90 eu já morei alguns anos aqui e agora voltei a morar aqui de novo, fazem 14 anos em Guaratuba, né? Eu trabalho no ramo imobiliário mesmo, né? O que acontece? Ele é construtor desde sempre, que eu conheço, desde 1974, e faz uns 8 anos, por uma necessidade do trabalho, eu montei uma empresa que é uma imobiliária, né? Então ele tem a construtora, que é um CNPJ, e a imobiliária é outro CNPJ, né? Que era para vender os imóveis dos clientes que compravam, depois queriam vender, compravam na construção como investimento, né? Então chama uma house, né? Uma empresa que surgiu dentro de outra, né? Então a gente trabalha vendendo imóveis que a gente constrói e imóvel também de outras pessoas, né, de terceiros, como a gente chama, né? Transição da comunicação, jornalismo para a construção. Vejo aí uma veiazinha de querer passar a credibilidade do histórico familiar na construção? Costumo dizer que a tradição, o comércio familiar falou mais alto, né? Mas é claro que a gente tem que adaptar, porque como eu trabalho na parte comercial em si, eu não construo, né? Quem constrói é meu irmão, meu pai, a financeira é a esposa do meu pai. Então eu não na construção, é claro que eu acompanho, eu sei o que está acontecendo, mas eu não acompanho a construção, né? Então eu sempre fiz a parte comercial, desde meus 18, 19 anos, né? Quando eu entrei na faculdade, eu sempre trabalhei junto com o pai na verdade a venda é sempre uma comunicação, né? Você tem que saber se comunicar bem para você poder ser um bom vendedor, um bom comunicador. Isso, você tem que dominar a comunicação, né? Claro que depois a gente trouxe isso para a comunicação empresarial, para tentar fazer como aquela revista que a gente falou que hoje em dia a gente edita. Então algumas coisas a gente acaba usando, né? E virou um hobby, né? Eu publiquei um livro anos atrás, fiz programa de rádio, né? Uma coisa que eu gosto muito, né? Com a comunicação, principalmente na área da cultural e artística, né? Guaratuba, eu notei, assim, a última vez vim a Guaratuba foi há uns pouco tempo, mas visitava Guaratuba somente nos finais de semana. Eu tenho notado uma dita explosão demográfica. Há um crescimento anómalo, podemos dizer, de Guaratuba. Deve-se isso a quê? Estamos a falar vê-se uma migração de uma nova população com uma determinada idade que quer qualidade de vida, paz e um ambiente calmo. Como é que a parte da construção sente esse reflexo? Olha, você falou exatamente o que a gente sente aqui no mercado, né? Vamos dizer assim, já existia um movimento de 8, 9 anos atrás, já 10 anos atrás, de pessoas que estavam vindo aquele sonho de morar na praia, porque Curitiba é muito próximo, então é 120 quilômetros, né?
Então isso já estava acontecendo, gente que a gente estava começando a vender imóvel para gente, não, eu quero já ir me aposentando, eu fico 3 dias em Curitiba, 4 em Guaratuba, eu desço na quinta, subo na terça, e esse movimento já estava acontecendo, só que com a pandemia ele acelerou muito. Então o que a gente vê é desembargador, promotor público, gente que pode trabalhar online, então cada vez mais essa busca por essa qualidade de vida está fazendo essa mudança na população da cidade. Gente que veio para aproveitar a cidade, não como era até antigamente, que veio para buscar um trabalho na praia, às vezes via gente do interior para buscar um trabalho, não. O que está vindo agora é gente que já está estabilizado, e só simplesmente quer buscar. Se você caminhar na praia, que é uma coisa que eu faço geralmente de manhã bem cedo, 7, 8 horas estou caminhando na praia aqui, quando dá, né, quando a gente pode, a quantidade de gente que a gente vê, gente que é cliente nosso, ou gente que está aumentando consideravelmente, sabe? Então a gente é um público que é uma transição que está acontecendo na cidade, né? Então a gente tem que estar atento a isso. A cidade está mudando, ela está mudando mesmo, para busca de qualidade de vida. Vamos falar a verdade também, a dificuldade de acesso. Eu fui de uma geração, para Santa Catarina, fui de uma geração, nos colégios que estavam em Curitiba, não, eu era um patinho feio que vinha para Guaratuba, e todos iam para Santa Catarina, e hoje em dia todos eles não conseguem passar por Itajaí, então é 6 horas, 8 horas, 10 horas para sair de Curitiba para chegar em Balneário Camboriú, Florianópolis. Então essas pessoas que estavam indo para lá, elas notaram que ficou muito difícil isso, né? Então estão vindo para Guaratuba, porque aqui é uma cidade, ela não é um balneário, ela tem banco, ela tem comércio, ela tem supermercado, cada vez mais estrutura para acolher essas pessoas, né? Que querem simplesmente ter uma vida melhor, né? A qualidade de vida em Guaratuba é excelente, né? Uma das coisas que contei é que há um esforço por parte dos empresários em querer manter esse serviço, mas a velocidade a que está a crescer será a mesma a que os serviços vão expandir? Como é que você sente esse ritmo? Olha, assim, até uma coisa que a gente estava conversando assim, antes as pessoas estão notando que está crescendo e isso não tem a dúvida, né? Com a possibilidade dessa ponte que depois de tão sonhada está com todo o jeito que realmente vai sair, isso vai dar uma acelerada no crescimento da cidade, eu não tenho a dúvida, né? Agora, o paranaense, o curitibano, o paranaense tem um perfil um pouco mais conservador, ele é um pouco mais, eu costumo dizer que a gente é um pouco tímido, seja para divulgar as belezas que tem aqui, seja para vocês exaltar as coisas próximas. A gente tem um pouco lá longe deve ser melhor, ou coisa parecida, então a gente tem esse costume, né? Então falta um pouco de uma autoestima mesmo, né? A gente tem um pouco mais dessa consciência e parece que isso está sendo quebrado, sabe? As pessoas estão ficando com um pouquinho mais de orgulho em Guaratuba, cada vez mais, né? A gente sente isso na conversa. Não, aqui sim que eu tenho qualidade de vida, eu saio, faço as coisas que eu tenho que fazer, em 10, 15 minutos já fui no banco, já fui então a vida é melhor, eu posso andar na praia, eu posso jogar um tênis, eu posso... Então, acredito que com o tempo, os empresários também vão estar um pouco mais atentos a isso. É um pouco mais lento, porque eu falo isso pelo perfil conservador, né? Mas, dada que aquela ideia que chega junto com o tempo, não, né? É verdade, tudo tem o seu tempo. Tem seu tempo. Então, quando chegar a hora certa, como está acontecendo, eu acho que nós estamos em uma transição mesmo, né? Agora vamos lá para a parte mais intimista. Chegamos a meio da entrevista, faço as questões mais intimistas para saber quem é a uva ou a personalidade da uva. Eros Fanini, qual é o livro ou a frase que te acompanha diariamente? Eu tenho uma frase que eu uso para a minha vida, né? Que é uma frase que é sem pressa, mas sem pausa. Que até um pouco do meu perfil não tem muito assim, mas assim, você não precisa ter tanta pressa, mas também não deve parar. Então você vá fazendo e os resultados vão aparecendo. Vá fazendo sem pressa, mas sem pausa e as coisas acontecem nesse ritmo, né? Então eu tento tomar isso para a minha vida, né? Para um residente de Guaratuba, para os jovens da nossa idade,
O que é que recomendas em Guaratuba? Olha, o que eu recomendo em Guaratuba? Eu recomendo que caminhe na beira-mar. Sintam. Sintam, isso aqui vale ouro, né? Isso aqui é para a qualidade de vida. Eu costumo dizer que eu gosto de andar, principalmente na areia, né? Que você fica só ouvindo aquele barulho e você não pensa em nada. É uma espécie de meditação que você faz. Você dá uma desacelerada nos teus... Que a gente é muito acelerado hoje em dia, né? Então, com a internet, com tudo isso, parece meio chavão falar isso, mas é mesmo. A gente está sempre com pressa, não sabe nem mais para que essa pressa. Então, essa caminhada, eu digo que isso já desacelera. Veja o final da tarde na Bahia. Eu acho que a Praça dos Namorados está sendo revitalizada lá. Agora é um espaço sensacional, né? Frutos do mar fresco. Aqui na própria Avenida Atlântica, aqui lá no final, tem a barraca ali, se você chegar às 11 horas ali, tá chegando linguado, tá chegando camarão, tá chegando robalo. Hoje mesmo fui lá comprar linguado, comprar camarão, tem robalo, quer dizer, frutos do mar da melhor qualidade. Então, aqui a gente tem uma qualidade de vida, a gente tem tempo, a gente tem, inclusive para as pessoas que vêm de uma cidade maior, que vêm morar para cá, eu costumo dizer assim, ocupe o tempo, senão você vai ficar entediado. Vá ler mais, vá assistir mais um filme, vá fazer... porque o teu tempo vai sobrar. Eu lembro que quando eu voltei a morar aqui, eu tinha que ir no Detran, eu tinha que ir no cartório e tinha que ir no registro de imóveis. Eu falei, eu vou, acho que uns 2 de manhã e o terceiro eu vou de tarde. Eu saí 9 horas para fazer tudo isso, 9h30 eu já estava no escritório, tinha ido nos 3 lugares. Então sobra muito tempo. Se você deixar esse tempo de não fazer nada, daí você não vai achar um tédio mesmo. Então você vai ter que colocar algumas coisas na tua vida. Vai fazer mais exercício, vai estudar um instrumento musical, vai fazer alguma coisa. Eu acho que é esse que é para você ter uma boa vida aqui, né, em Guaratuba. Né? Vou puxar a deixa do instrumento musical. É um dos fundadores da ideia do Oyster Jazz. Guaratuba. Da Guaratuba. Fala-me um pouco então, muito resumidamente, como é que se chegaste à ideia de puxar essa luz de jazz e ostras em Guaratuba? Então, Guaratuba é a segunda maior produtor de ostra de cultivo do Brasil, né? Primeiro é Florianópolis, segundo é aqui. E eu sempre ficava incomodado com isso, porque a ostra aqui é sensacional no Cabaraquara. Parece que ninguém muito sabia disso, ou não era muito divulgado. E eu, numa viagem, eu gosto muito de viajar, numa viagem que eu estava, ia ter o Oyster Jazz, isso né? E eu achei aquilo sensacional. Lembro que eu voltei de viagem, abri um arquivo no Word, no computador, assim, um dia, e o ano chegou, que foi 2016, fala sem pausa, né? Aquilo que a gente conversou, sem pausa, você vai a hora certa, você sente que é a hora certa. Daí eu fiz o primeiro Ostra Jazz em 3 lugares, os 3 lugares lotaram, né? Então foi sensacional. Em 17 eu fiz mais um, e em 18 eu fiz a terceira edição, né? A gente fez aqui na Praia Central. Então nós estamos preparando para novembro desse ano fazer o 4º Ostra Jazz, daí na praia e na Praça dos Namorados. Oyster Jazz Guaratuba. Guaratuba vai entrar no mapa do jazz. Do Ostra Jazz. Pegando carona aí. Curitiba, o jazz é uma paixão pessoal minha, né? Curitiba ou Paraná, mas principalmente Curitiba, ela é um celeiro de instrumentistas, muitos baixistas, saxofonistas, tecladistas, bateristas. Tem o Rodrigo Bétega, Glauco Souter, Jeff Sabag, dono do Dizzy Café Concerto, Mário Conde, Elinho Brandão. Aí você vai numerar, eu pelo menos conheço uns 30 que eu assistia, então a gente vai trazendo eles. Então eles também já conhecem Guaratuba e ao mesmo tempo quem cultua que tem um público, né? Não é muito grande. Vamos falar a verdade, a gente sabe que não é um público muito grande, mas é um público fiel. Ele vai, atravessa, eu sei por mim, vai para onde que está rolando o jazz, onde que tem uma gig, que a gente fala, onde que tem uma jam session, lá você vai. Então esse pessoal todo veio para cá, então conhece Guaratuba, por isso que eu quero fazer agora lá na Bahia, mostrar para eles a Bahia no final da tarde, principalmente fazer lá no final da tarde, né? Porque é sensacional, Então essa união da música com a gastronomia nossa local, e deve se apresenta a cidade, né? de pano de fundo, né? É um estrago, como eu costumo dizer. E agora, para finalizar, uma pergunta mais intimista. Eros Fanini, pai, empresário, visionário, construtor e adulto. Um comum mortal, quando conhece Eros Fanini, o que é que ele lê nos teus olhos? Sabe que eu tô sempre, a gente está sempre se conhecendo, né? A gente está sempre olhando para dentro para tentar conhecer. Não é muito fácil, porque
tem uma hora que da vida você começa a pensar que você sabe mais ou menos, não que você sabe tudo, mas você tende a se acomodar. Daí eu comecei a fazer cada vez mais, né, com a ajuda do psicólogo também, né? A olhar mais para dentro de mim, né? É uma coisa que eu também sempre pratiquei muito yoga, há 20 anos atrás já comecei a fazer. Então é aquela coisa de você, tem muita coisa que está dentro de você, né? E para você está sempre tentando resolver coisas, ou sei lá, conflito com você mesmo, ou com algo, com alguém, né? Então eu estou sempre buscando melhorar eu. E o que é que reflete para o comum mortal que te conhece pela primeira vez? Eu tento trazer uma mensagem de esperança para todo mundo, né? De uma mensagem positiva. Se eu fosse tentar resumir, um otimista. Então sempre eu vejo assim, mas talvez como eu já ouvi muitas vezes, mas Guaratuba não tem quase nada ou coisa parecida que às vezes a gente ouve falar. Para mim soa como um estímulo, não o contrário, não me desanima. Então se tem muita coisa para fazer, é melhor ainda. Quanta coisa a gente pode fazer? Quanta coisa a gente pode fazer? Então eu sou, se fosse para definir, um otimista. Um otimista. Eros Fanini, no Uvas e Personalidades, onde se reflete a uva, não o cacho, tá? Mas é a uva que dá uma forma a uma uva que podemos dizer assim, tem uma personalidade própria, tem a sua cultura, as raízes bem assentes na terra e uma estrutura muito própria. Eu posso dizer que possivelmente ele gosta de Chardonnay. Não é? Assim, ele é um pouco de Chardonnay, que é assim, um toque amadeirado, é um branco, é lúcido, tem uma personalidade bem límpida, mas tem uma untuosidade, tem uma personalidade forte e os pés bem assentes na terra. Sabias que a Chardonnay, em qualquer tipo de terreno ou terroir, é a primeira a ser plantada para ver se vinga? Serve de filtro natural? Bom, aprendendo. Eu sou fã de vinho, hein? Aprendendo bastante. Então, imagina, Eros Fanini em Guaratuba, foi plantado pela primeira vez e já não saiu. Portanto, temos aqui o Chardonnay, que dá uma forma de resultado. Bem gelado, Chardonnay gelado. Bem gelado. Obrigado por teres vindo ao meu programa. Obrigado a você, João, pelo convite, foi um prazer. Sempre à disposição, quando puder fazer algo para ajudar alguém como você também, que quer trazer mensagens boas, ouvir pessoas que têm algo a dizer, né? Então, quando eu ouvi teu convite, eu prontamente resolvi atender. O Brasil também é isto. Agradecemos uma vez a Eros Fanini, a construtora nativa, ao Hotel Vila Real por nos ceder o espaço e então ficamos por aqui e até uma próxima oportunidade. Então, fazemos uma breve pausa e voltamos já já.
Fala galera, aqui é o Juliano, gerente de vendas da Maori. Estou aqui para dar um recado para vocês. Estaremos aí junto com o João Farrapa no Uvas e Personalidades. Acompanhe o programa dele e venha nos conhecer. É uma junção de duas palavras de Guarani. Tenho uma situação de uma vinícola, tá? Que é a Vinícola Bettiato, tá? Família Bettiato, como eu já comentei, presumo, no episódio anterior, com um exemplar de Moscatel e também de Chardonnay. Retornando então ao assunto, muito resumidamente, vamos falar do Sr. Catarino Bettiato, que em 1890 veio para aqui para Francisco Beltrão e trouxe castas de uvas aqui para a região sul-sudeste do Brasil e plantar essas castas, essas vinhas. Mas tudo com aquele know-how dele e com aquele espírito de empreendedor que ele tinha já em 1890 para trazer esse conhecimento para estas regiões, estes terroir. Terroir, o que é um terroir? O terroir é uma área geográfica que tem um conjunto de condições propícias para a plantação de vinhas. O que acontece? Posteriormente, em 1960, houve a junção de duas famílias, Bettiato e Belcardo. Ou seja, estamos a ver dois potenciais conhecedores, famílias já com origens italianas, já com todo aquele know-how que é propenso a desenvolver com o objetivo comum de evolução dos vinhos, de marcas e das uvas, passando o seu conhecimento para as gerações futuras, que no caso a produtora Cátia Bettiato está a encabeçar, digamos assim, toda a grelha, a rede e a linha de produtos que a Bettiato Brocardo está a fazer. Hoje temos uma Niagara. Niagara, toda a gente conhece a uva Niagara, mas é assim, tem uma história, como eu costumo dizer. A Niagara está plantada amplamente aqui no Brasil, tá? Tem uma estrutura de sabor muito particular, tá? Estamos a falar de uma acidez mediana, mas frutada em simultâneo. Temos uma Niagara 100%. Mas tem uma história. Então é assim, estamos a falar de uma caixa que em 1868, tá? No norte dos Estados Unidos, convenhamos, norte dos Estados Unidos, se desenvolveu a partir da junção de duas caixas, a Concord e a Cassidy. Então estamos a falar de uma
clone, digamos assim, que foi feita uma junção dessas duas castas e surgiu a Niagara. Niagara, lá está, já é e ainda o é amplamente cultivado também na região norte dos Estados Unidos e, como vêem, estamos a falar da viagem que se fez das uvas, desta uva particularmente, em toda a região da América Norte e América do Sul. Voltando então a quebrar esse tabu. Então é assim, estamos a falar de 11 graus de álcool, uma uva que tem as suas origens em 1868 na América do Norte, tá? Com o espírito empreendedor do Sr. Caterino Bettiato, que veio em 1890 aqui para o Rio Grande, para Francisco Beltrão, perdão, e desenvolveu, e tem desenvolvido ainda, com esta geração, com a Cata Bettiato, estes produtos que são de linha tradicional de vinhos de mesa. O que eu quero quebrar o tabu neste sentido é assim, uma Niagara tem uma estrutura muito própria, tem uma personalidade muito própria, mas aqui no nosso espaço, a sugestão que o Chico nos propôs foi fazer as harmonizações, ou propor as harmonizações, partilhar essas experiências que nós temos tido aqui na Noacaron Adega Bistrô, exatamente com essas harmonizações. Neste caso, o fizemos. Usámos um produto da mesma linha de produção da Bettiato e fizemos uma harmonização com umas entradas que nós fazemos sempre de acordo com a proteína principal ou o prato principal que sugerimos aqui na Noacaron Adega Bistrô. Estamos a falar que este vinho, 11 graus, Niagara 100%, fresco, tá? Estamos a falar de uma 5 graus para serviço, ele é servido, tá? E nós aproveitamos e servimos como uma entrada, tá? Com bruschetta. Bruschetta, tá? Ou servimos a bruschetta exatamente com mais um produto da vinícola. Estamos a falar de um doce de uva, no caso que é com uma Bordeaux. Porquê isso? Simples, é assim, estamos a falar que muitas vezes há aquele tabu da acidez de um vinho dito colonial. Correto, dito colonial, caso das origens, etc. Tudo bem. Mas tem um potencial enorme na sua estrutura de leveza, uma acidez distinta, mas não tão alta, mas que vai compensar muito bem com o casamento do açúcar residual imposto ou composto deste doce uva Bordeaux da mesma linha de produtos da Bettiato. Há a parte burocrática, o nome da família da produtora, uva, sugestões de harmonizações vêm sempre atrás, vem o histórico e a parte administrativa da vinícola, o grau de álcool e sugestões para harmonização. Como veem, é isso que se quer, descomplicar, e espero que tenham gostado esta sugestão. Espero que gostem, espero que tenham gostado, acompanhem-nos nos nossos próximos episódios e agradeço a todos aqueles que já nos seguem, dão sugestões, os nossos agradecimentos e confiança. Obrigado, então, e sou eu aqui, da Noacaron Adega Bistrô, João Carlos Farrapa, e não percam o próximo episódio. Obrigado por nos terem assistido. Até um próximo episódio. Ok, agora mais uma história. Estamos a falar do Japão. O Japão e a região de Yamanashi. O que é que o Japão tem a ver com o vinho? A região Yamanashi, ao sopé ou aos pés do famoso Monte Fuji, tem a propensão de realmente cultivar uma cepa local, a Koshu. O Japão tem a dificuldade em arranjar terrenos propícios para a agricultura e plantação de cepas, mas dos vinhos, ou das uvas ou castas que mais têm sido favorecidas na sua produção, mesmo com terrenos limitados, tem sido a Cabernet Sauvignon e a Merlot. Mas mesmo assim é uma cepa nativa que realmente tem-se evidenciado. Como eu já disse, a Koshu. Koshu, uma uva de casca rosada, dá vinhos brancos secos e frutados. Para além de o facto dos especialistas tentarem identificar a sua origem, já há milénios que se encontra na região, mas não conseguem identificar realmente a data da sua origem na região. Koshu, lá está, uma uva cepa local na região de Yamanashi, ao sopé do Monte Fuji. Estas e outras histórias no meu YouTube, João Carlos Farrapa, de Uvas a Personalidades, acompanhem-me e vejam estas e outras histórias também que de alguma forma no Oriente Médio surjam
estas novidades e são sempre atuais. Ainda existe a uva. Procurem e vão ver que vão ter uma surpresa. Até um próximo episódio.